Vamos lá, questão 46, técnico de estabilidade, prova Petrobras 2012, aplicada pela Sesgran Rio. Questão 46. A figura mostra uma esfera parcialmente oca em seu interior, que flutua em equilíbrio quando submersa em água. A cavidade também é esférica e tem diâmetro igual ao raio da esfera maior, né? Qual é a diferença em centímetros entre o centro de empuxo e o centro de gravidade da esfera? Bom, nós já vimos aí no vídeo, um vídeo desse aí passado, que o centro de empuxo é o centro geométrico, ou seja, uma esfera, aquele pontinho lá no interior dela, chamado origem, né, que dá origem ao círculo, e esse círculo ele gira em torno de um eixo formando a esfera. Esse pontinho lá dentro é o nosso centro de empuxo, que é o centro geométrico da peça quando ela está completamente submersa, como está dizendo aqui, ó, quando submersa em água. Né, flutua em equilíbrio, mas ela está submersa. Vamos dizer que tivesse um balde aqui com água, ela estaria assim. Ela não desceria nem subiria, estaria totalmente submersa. Quando fala submerso e o problema não menciona a característica que te levem a crer que ela tem uma pontinha para o lado de fora, a gente vai considerar que ela está submersa. Aí essa questão aqui, embora ele dê um dado aqui, raio, você resolve ela só na conversa fiada, sem fazer uma conta. Por quê? Primeiro que ele te dá aqui, o centro de empuxo está aqui. O centro de massa, se essa esfera não tivesse uma parte oca, nós teríamos o centro de massa coincidindo com o centro de empuxo. Porém, essa parte aqui oca, ela está deslocando o centro de massa aqui para baixo. Só que assim, calcular esse centro de massa aqui, a gente gastaria praticamente as 4 horas só para calcular. Bom, tá bem, 4 horas não. Mas pelo menos uns 30 minutos para calcular esse centro de massa deslocado aqui por aquela parte ali ser oca. O que ocorre? Questões de concurso quando requer cálculos muito complicados, né? Ele é porque ela não quer que você faça a conta. Ela quer simplesmente que você use os conceitos e responda. Até mesmo porque nós temos aqui, ó, as todas as medidas muito longe uma da outra. A gente faz por aproximação. Desse jeito, é o seguinte, como essa parte aqui ficou rouca, o centro de massa da esfera maior deslocou para cá. Não tão precisamente para aqui, mas deslocou para baixo. O centro de massa foi para baixo, em relação ao centro com a esfera sem a parte oca, totalmente preenchida de material. Meu centro de massa deslocou para baixo, só que ele não pode ter deslocado 1,40. Então a gente já descarta 1,40. Que 1,40 seria dizer que esse centro de massa veio para cá. E jamais isso seria lógico. Como essa metade oca aqui tem 70 centímetros, assim como essa parte aqui de baixo também tem 70 centímetros, eu também jamais poderia dizer que que o centro de massa deslocou em 35 centímetros, porque aqui eu não tenho nada, então com certeza não vai balancear o mesmo valor aqui. Então eu não vou ter como botar esse apoio aqui, ou melhor, aqui nos 35,
e garantir que aqui é meu ponto de, que é o meu centro de massa dessa esfera. 70 jamais, 100 jamais. Ela teria que ficar menos do que 35. Esse centro de massa ele tem que estar deslocado para que assim aproximadamente um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, porque nós temos essas duas caudas que sobraram aqui para cima, que vai estar deslocando, levando o nosso centro de massa para cima. E essa quantidade imensa de massa aqui, referente à parte de cima, se a gente dividir aqui no meio, está trazendo para baixo. Então eles vão brigando e vai ficar alguma coisa no meio. Aonde você poderia ter dúvida? Se ele aparecesse uma medida do tipo 17,5, aí você poderia até ter dúvida. Por quê? Aí você teria que fazer as contas todinha para confirmar se 17,5 estaria no centro de massa. Agora, 35 nunca pode ser. Essa questão aqui é uma questão totalmente teórica, né, que você usa mais o raciocínio baseado em alguns conhecimentos da física. Como é uma questão, uma prova que também cobra raciocínio lógico, o raciocínio lógico nem sempre vai trazer conceitos puramente matemáticos. Essa questão ela está trazendo alguns conceitos de raciocínio lógico, está querendo que você tenha um raciocínio lógico baseado em alguns conceitos que você teve a vivência já com centro de massa e centro de empuxo. Para você ter uma ideia de como a gente teria que calcular isso aqui, esse centro de massa, nós teríamos que traçar uma divisão aqui, calcular a quantidade de massa que ficou para baixo, que isso seria do tipo volume da esfera, ele é dado por 4 terços de π ao cubo. Nesse caso aqui, o R seria o R grandão. Esse é o volume da esfera. Como eu teria que calcular metade do valor da esfera, eu teria que dividir isso aqui por 2. Depois teria que calcular o volume que ficou nessa parte de cima da esfera. Para vocês verem que a banca realmente ela quer que você faça um raciocínio lógico em cima disso e não exatamente faça os cálculos. Se você pegar aqui a metade de baixo, você vai ter que fazer essa continha aqui para achar. A metade de cima vai ser exatamente isso aqui, menos essa parte oca. Seria 4 terços de π r ao cubo dividido por 2, menos a esfera menor, que é 35, o raio. Eu vou botar um Rzinho menor para poder simbolizar esse raiozinho menor. 4,3 vezes π Rzinho ao cubo. Isso aí dividido por 2. Você teria que resolver essa continha aí. Ainda não estaria pronto. Depois você teria que comparar a metade superior com a metade inferior e achar aonde esse apoio aqui ficaria. Com isso você acharia o centro de massa da esfera. Aí sim você calcularia a distância entre o centro de massa e o centro de empuxo. Só que é o que eu costumo falar. Quando a conta fica tão complicada desse jeito, isso não é conta para se fazer em 3 minutos. 4 minutos que seja 10 minutos, não é para se fazer. Você tende a errar a questão. Você tende a se atrapalhar. E não é isso que a banca quer. A banca quer que você use o seu conhecimento e aplique diretamente no conceito físico que você já está acostumado a estudar. Lembrando que o centro de massa ele se desloca quando tira massa de uma parte, ele se desloca para o sentido da parte que ficou com massa, e o centro de empuxo é sempre o centro geométrico da parte imersa, da parte submersa, que nesse caso aqui eu acredito que ela queria que você entendesse que ele está todo submerso, partindo do texto, da questão.
Bom, essa questão, infelizmente, aí a gente não vai resolver ela matematicamente, apenas conceitualmente. O raio ali só pode, a distância entre o centro de massa e o centro de empuxo, provavelmente é 5 centímetros. Se você fizer essas contas todas aí, provavelmente você vai achar alguma coisa em torno de 5 centímetros. Bom, por enquanto é só. De volta com a 47 em seguida.